Casual. Jogos casuais são projetados para serem acessíveis e fáceis de jogar, muitas vezes sem a necessidade de um compromisso de tempo significativo. Eles geralmente têm mecânicas simples e são ideais para jogadores casuais ou iniciantes. E para quem se pergunta o que é um jogador casual, é aquele tipo de jogador que não joga muitos jogos frequentemente, e sim uma vez perdida por aí. O processo de desenvolvimento de jogos casuais é relativamente simples, até porque os jogos casuais são normalmente simples. Em termos de mecânicas e gráficos, eles normalmente têm uma paleta de cor flat e bem simplesinha, bem minimalista. Normalmente o foco desse jogo não é gráfico nem mecânica, e sim a acessibilidade que ele traz. E acessibilidade eu digo a capacidade de atrair jogadores que não costumam jogar jogos com frequência, ou pessoas que não estão habituadas a jogar. Por isso a capacidade de conquistar novos jogadores é essencial para esse estilo. Geralmente não é tão difícil quanto outros gêneros mais complexos. Existe um mercado muito grande de jogos casuais, para quem não sabe, e mesmo que sejam algo nichado, o que parece ser estranho quando você fala nicho para jogo casual, já que é um jogo que é o mais acessível de todos os estilos, ainda assim é um nicho grande e tem muitos jogadores pela Steam, trazendo uma enorme quantidade de publishers que só querem postar esse tipo de jogo. E por isso, se você estiver aprendendo a criar um jogo, você pode procurar pela Steam e mandar para algumas publishers. Como é um estilo de jogo que não tem muito como errar, pode ser bem fácil conseguir uma parceria com a publicadora. Exemplos de jogos casuais incluem Candy Crush, Angry Birds e Gartic. Visual Novel. Jogos de Visual Novel enfatizam a narrativa interativa, apresentando história com texto, acompanhando de arte e música, e às vezes até dublagem. Os jogadores geralmente fazem escolhas que influenciam na direção da história. E Visual Novel normalmente tem uma temática de romance. São um estilo de jogos bem simples de se criar, e mesmo com a sua pouca mecânica, a maioria das vezes, ele ainda assim cumpre bem o seu papel, que é contar uma história. Eu vejo que Visual Novel é um gênero bem escondido da maioria do público, das pessoas que jogam de fato. Isso tem porque a mecânica dele é bem simples, né? É mais focada em uma história interativa do que você jogar de fato. Ainda assim, existe uma grande quantidade de jogos de Visual Novel que tem uma proposta bem diferente do convencional. Eu estava procurando um pouco sobre isso uns dias atrás e acabei me deparando com algumas coisas bem bizarras. Eu acho que Visual Novel tem bastante jogos que são interessantes, mas a maioria do público não conhece. E eu não estou falando apenas de Doki Doki Literature Club antes que alguém pergunte. Então, se quiserem um vídeo falando sobre os visuais novos bizarros que eu encontrei por aí, podem escrever nos comentários. Ainda assim, mesmo o Visual Novel sendo bastante subestimado pela maioria do público, ele ainda tem uma proposta muito interessante no mercado. E eu diria que é um dos melhores jeitos de se contar uma história. E tem jogos interessantíssimos por aí espalhados que a maioria das pessoas não conhecem. O que é uma pena, já que normalmente esse estilo de jogo conta uma história muito boa e muito interessante. Sobre o processo de desenvolvimento de Visual Novel, envolve principalmente escrever roteiro. Essa é a parte que mais você vai precisar de habilidades. Criar arte para os personagens e cenários. Visual Novels tem arte simples, ainda assim, elas devem ser bem bonitas, mesmo que não se mexam muito. E programar a interface do jogo e as mecânicas de escolha. Se você for fazer um Visual Novel padrão, nisso não é nem um pouco difícil. Existem, na verdade, programas por aí que você consegue criar uma Visual Novel todinha sem escrever uma linha de código. Rogue. Aqui eu vou falar sobre roguelike e roguelite, que são gêneros próximos, mas tem uma diferençazinha aí. Para irmos logo para a explicação do gênero, deixa eu só explicar essa diferençazinha rapidamente. Para ser um roguelike tem que ser isso que tá na imagem. É, exatamente isso. Qualquer outro jogo que seja um pouquinho diferente disso já não é roguelike. Ele tem que seguir alguns critérios que foram definidos e um deles é que o jogo só use caracteres como gráficos. Mas enfim, essa regra foi definida por uns desenvolvedores de roguelike há muito tempo atrás, que hoje em dia não é muito levado em conta, então ficaram basicamente a diferença. O resto seria roguelite, que como o nome fala, é uma versão mais light do roguelike, ou seja, uma versão mais leve. Dito isto, o roguelike é um gênero que se aplica na repetição das cenas, em que você muitas vezes tenta várias vezes e morre muitas vezes nesse jogo, assim voltando para a área e repetindo esse processo até conseguir progredir. Às vezes nessas suas mortes você consegue ganhar um bônus ou algum benefício que você vai conseguir utilizar nas outras partidas, que nesse estilo de jogo é chamada de run, ou corrida. Porque nesse estilo de jogo, normalmente você entra em masmorras e dungeons e tenta avançar o máximo que pode até você morrer. E assim você buffa seu personagem e tenta de novo. E eu já vivi pra ver gente reclamando que roguelike é repetitivo. Enfim,
Para desenvolver um roguelike, você vai ter que saber a geração procedural. É uma das coisas que você vai ter que criar uma dungeon que fica variando níveis e níveis. É uma forma de criar um código de que deixa as coisas aleatórias no jogo, mas não tão aleatórias assim. De uma certa perspectiva para criar as coisas, um direcionamento. Mas tirando isso, como o roguelike repete normalmente os mesmos níveis, os mesmos adversários, os mesmos cenários, apenas mudando habilidades do jogador, é um gênero muito tranquilo para se criar. Relaxantes. Jogos relaxantes são projetados para proporcionar uma experiência tranquila e sem estresse, muitas vezes com mecânicas simples e atmosfera serena. Eles podem se passar em paisagens naturais ou cenários urbanos tranquilos. Eles também carregam consigo uma trilha sonora relaxante e calma. A música por si só desempenha um papel fundamental de criar uma atmosfera relaxante para o jogador. Normalmente essas trilhas costumam ser suaves e melódicas, bastante envolventes para imergir o jogador nesse estilo de jogo. As mecânicas são simples e intuitivas. Não é para que o jogador pense muito, deve ser algo que o jogador simplesmente aprenda só de olhar, permitindo que o jogador se envolva facilmente sem precisar de habilidades ou reflexos intensos. E por isso que normalmente esse jogo inclui até atividades no nosso mundo que são consideradas atividades calmas, como botânica, pesca, pintura e até resolver quebra-cabeças simples. Eles são projetados para ser uma pausa no estresse da vida cotidiana. São bem contemplativos. Essas histórias muitas vezes avançam em ritmo tranquilo e sem pressa, não tem urgência para você terminar nada. Requer o foco na criação de ambientes calmos, trilhas sonoras relaxantes e mecânicas de jogos simplificadas. É algo simples de se programar, não é tão complicado. Uma trilha sonora simples, você não vai precisar ser um expert em música para conseguir fazer. As paletas de cores desse estilo de jogo normalmente são limpas e bem agradáveis aos olhos. E normalmente as mecânicas são bem simples. Exemplos de jogos relaxantes são Flower, Journey e até Stardew Valley em certos aspectos. Estratégia. Jogos de estratégia enfatizam a tomada de decisão e a alocação de recursos para alcançar um objetivo específico. Jogos de estratégia incluem subgêneros como RTS e gerenciamento de recursos. Jogos de estratégia normalmente são bem diversificados, já que jogos de estratégia têm níveis e níveis. Tem aqueles níveis básicos que qualquer pessoa consegue resolver e aqueles níveis que você vai precisar realmente pensar muito para conseguir resolver. Normalmente esse estilo de jogo tem uma player base, uma comunidade que joga o jogo não tão grande quanto as outras, mas acredito eu que essa aqui seja a player base, a comunidade mais engajada que tem, entre todos os gêneros, porque o jogador que busca jogos de estratégia realmente estão querendo ser desafiados pelo estilo de jogo, algo parecido com o que acontece com quem gosta do estilo Souls. A diferença aqui é que o jogo normalmente acontece mais na sua cabeça do que na tela do computador. Ainda assim você vai ter que fazer um jeito que o player seja atraído para resolver o puzzle e que ele se sinta recompensado depois que ele resolvê-lo. Até porque não adianta nada fazer o puzzle difícil e depois frustrar o jogador. Por isso eu diria que a parte mais importante para o desenvolvimento desse estilo seria a parte técnica, em que você teria que usar um belo game design para que você consiga fazer o jogador ficar interessado em ficar pensando. Entre os jogos que tem dessa série são Total War, Fire Emblem e Portal. Plataforma é um dos gêneros mais populares de jogos que tem por aí, então acho que todo mundo vai conhecer um pouco. Normalmente esses jogos de plataformas focam em saltos ou pulos, mas às vezes tem combate com inimigos. E quando eu digo combate, é um combate mais elaborado do que simplesmente pular na cabeça dele. Existem muitos jogos de plataformas no mercado e por isso existe uma grande variação entre eles. Alguns criam mecânicas novas para tentar ficar um pouco diferente da mesmice de sempre. Esse estilo de jogo inclui uma progressão entre as fases, onde cada fase que você vai passando vai adicionando mais mecânicas no jogo e vai ficando mais avançadas. Normalmente esse estilo de jogo ainda tem bosses ou desafios especiais que você deve passar. O desenvolvimento de jogos em plataformas envolve criar mecânicas e movimentos suaves. Basicamente, a coisa que você mais vai precisar fazer é fazer um jogo responsivo, em que suas ações fazem o jogador sentir que ele está realmente saltando e pulando nesse tipo de jogo. Tem que criar levels e cenários muito interessantes para o jogador jogar, por isso acho que um game design bom aqui vai ser necessário. Mas mesmo assim eu acho que plataforma é do estilo de jogos mais fáceis de se produzir, porque mesmo que tenha algumas dificuldadezinhas como um salto aqui, um salto ali específico no jogo, tipo fazer uma rampa, isso pode ser considerado uma coisa mais difícil, ainda assim é o estilo de jogo que tem tantas mecânicas e tantos tutoriais explicados pela internet que você seguindo eles você conseguiria criar um jogo de plataforma inteiro. Mesmo que você queira fazer alguma coisa para que fique uma mecânica inovadora e diferencial dos outros, ainda assim eu acho que vai ser bem fácil de implementá-la, visto que o estilo de jogo é bem linear. São Super Mario, Celeste e a Lenda do Herói. Mas antes eu vou abrir um espaço aqui para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. E hoje aqui será a Meta TV. Como vocês podem ver, é um aplicativo de streamer que vocês podem assistir filmes e séries que estão lançando. Tem grandes séries como Casa do Dragão e filmes famosos que saíram há pouco tempo atrás, como Barbie e Oppenheimer. Além de possuir também bastantes animes.
Além disso, nele você também consegue assistir canais de esportes, e também não inclui só canais esportivos aqui do Brasil, como estrangeiros também. O aplicativo tem para computadores e Android, mas seu foco é especificamente para a Smart TV. Ou seja, caso sua TV seja Smart ou tenha algo que torne ela Smart, você consegue baixar o aplicativo da Meta TV na sua televisão. O link do site oficial está na descrição. O aplicativo custa em volta de R$ 35 mensais, mas caso você utilize o código que está na descrição, você terá 7 dias gratuitos para testar e ver se você quer realmente pagar no aplicativo. Dito isto tudo, vamos voltar para o vídeo. Metroidvania. Este é um subgênero de jogo de plataforma e aventura. Esse gênero surgiu com a junção de dois jogos, Metroid e Castlevania, já que em dois jogos desse estilo, eles tinham mecânicas bem únicas, onde tinha um grande foco em exploração do mapa, em que você achava um item que só poderia ser usado muito no futuro, ou achava uma porta trancada que você só poderia acessar depois de já ter ido para outra parte do mapa. Então esse jogo é caracterizado por níveis interconectados e habilidades de desbloquear que permitem a exploração de áreas anteriormente vistas, mas inalcançáveis. O que é conhecido em jogos de plataformas é sua linearidade, o que não acontece em jogos Metroidvania, já que os jogadores são incentivados a explorar um mundo interconectado e expansivo. À medida que os jogadores avançam, eles descobrem novas áreas e pegam atalhos que podem levar você de volta para a área já descoberta. Uma das características desse estilo de jogo é a progressão das habilidades dos personagens, em que os jogadores começam com um conjunto limitado de habilidades e equipamentos, mas ao longo dos jogos eles vão ganhando mais habilidades e novos poderes. Normalmente esse tipo de habilidade inclui dash e double jump, além de wall jump. Backtracking é algo que faz parte desse estilo de jogo, e para quem não sabe, backtracking é quando você tem que revisitar uma área já explorada anteriormente para avançar um pouco mais no jogo. Normalmente esses tipos de jogo também possuem bosses e atmosfera e narrativa envolventes. O desenvolvimento é bem complicado, pois requer o maior game design de todos os jogos apresentados até agora. E isso inclui um game design que faça o jogador se sentir imergido naquele mundo, com uma atmosfera muito legal. O jogador vai ter que se sentir motivado para voltar em uma área já explorada. E para fazer o jogador ter essa sensação vai ser algo bem difícil. Por isso eu considero um estilo até complicadinho de se fazer. Ainda assim, as mecânicas não fogem muito do que é um jogo de plataforma em si. Se você conseguir fazer um jogo de plataforma, você provavelmente consegue fazer um Metroidvania. Talvez não bom, mas consegue fazer um jogo do estilo que é Metroidvania. Exemplos de jogos Metroidvania, eu posso incluir os próprios criadores do gênero, né, como o Metroid em si e o Castlevania. Alguns deles, né, não são todos, mas os mais importantes incluem sim o gênero Metroidvania. Provavelmente o mais popular do Castlevania é o Symphony of the Night. Ainda assim, continuando nesse gênero, tem outros jogos mais populares hoje em dia, como Hollow Knight, Ori e Dead Cells. MOBA, ou Multiplayer Online Battle Arena, este é um gênero de jogo competitivo onde duas equipes de jogadores competem para destruir a base inimiga, controlando heróis com habilidades únicas. Esse é um gênero de jogo que surgiu dos jogos RTS, que é um jogo de estratégia em tempo real, para sair do gênero de estratégia e ganhar elementos de ação. Eles são caracterizados por partidas multiplayer entre duas equipes rivais, geralmente composto por 5 jogadores cada, que competem para destruir a base inimiga enquanto defende a sua própria. Esse jogo envolve estratégia em equipes, ou seja, um jogo totalmente multiplayer. Ele tem um grande foco em cooperação e na estratégia da equipe. Os jogadores devem coordenar suas ações e comunicar para que de forma efetiva eles consigam alcançar os objetivos da equipe. Isso pode incluir defesas de rotas e realização de emboscadas. Normalmente os combates são intensos desse tipo de jogo. Os confrontos entre equipes são conhecidos como teamfights ou team battles. São momentos cruciais em jogos MOBAs, onde você tem que lutar junto com a sua equipe para ganhar de um adversário. Esse tipo de jogo normalmente tem uma economia entre itens e ouro que você pode gastar para comprar melhorias durante a partida. Desenvolvimento envolve criar uma variedade de heróis bem balanceados, o que eu diria que é um dos pontos altos desse jogo aqui, que você vai mais ter que prestar atenção, que é o balanceamento. É algo que é muito importante nesse estilo de jogo, afinal é multiplayer, e assim como jogos de luta, isso é levado muito a sério. E além disso, a parte mais difícil seria criar uma infraestrutura online bem robusta, que não tenha muito lag e que aguente bastante jogadores. Jogos nesse estilo são LoL, Smite e Dota 2. Card Game. Jogos de cartas são baseados em mecânicas de jogos que envolvem o uso estratégico de cartas para alcançar a vitória. É um estilo de jogo nichado. Ainda assim, é um estilo de jogo nichado com um nicho bem grande. São jogos de estratégia no qual os jogadores utilizam decks de cartas personalizadas para competir uns com os outros. Card Game é um estilo de jogo que sai dos jogos eletrônicos para a vida real. Ou na verdade, acho que o certo seria sair da vida real para os jogos eletrônicos. Esses jogos normalmente envolvem você não só usar cartas, mas montar o seu deck e fazer com que o seu baralho de cartas seja melhor do que o seu oponente. Já que é uma parte interessante do jogo não é simplesmente jogá-lo, mas sim montar sua própria combinação de cartas. Os jogadores selecionam cartas individuais de conjuntos disponíveis para construir um baralho. A maioria dos card games são diferentes entre si, até porque suas regras mudam de jogo para jogo.
Mesmo assim, tem coisas em comuns entre eles. Por isso tem uma competição multiplayer muito grande. A maioria dos card games é jogado em um ambiente multiplayer, até porque na vida real era para ser feito entre jogadores, um contra os outros, em partidas individuais ou em torneios. Alguns jogos oferecem modos de jogos cooperativos ou campanhas para um jogador. Existem aqueles card games que variam a sua mecânica principal. Eles têm aspectos um pouco diferentes. Eu diria que se você fosse fazer um jogo card game do jeito convencional, seria uma enrascada muito grande. Porque, além de ser difícil de balancear, ainda tem um servidor. Em questão de servidor, ele é um pouco problemático ainda, mas é melhor do que os outros jogos multiplayer, porque normalmente jogos de cartas são baseados em turnos. Isso já facilita muito a conexão e essas questões de lag e ping alto. Ainda assim, vai precisar de um esforço grande. Ainda mais se seu jogo for feito para suportar muitos jogadores. Mas caso você use o card game para criar jogos com estilos mais diferentes, como Clash Royale ou Stacklands, aí sim eu acho que seria um pouco mais fácil. Agora, se você for fazer jogos card games convencionais, eu diria que é um problema muito grande. Entre card games mais populares estão Magic, Hearthstone e Yu-Gi-Oh! JRPG, ou RPG japonês. JRPGs compartilham muitos elementos comuns com RPGs tradicionais, mas têm suas próprias características, distintas, né? Como o estilo artístico japonês, e normalmente combate baseado em turnos e narrativas profundas. Mas se eu fosse dizer a maior diferença entre um JRPG e um RPG, além da diferença clara que as pessoas podem dizer que o JRPG é um RPG criado no Japão, ou seja, tudo que é criado de RPG no Japão é JRPG, seria essa explicação para o gênero. Mas isso por si só não está certo. A diferença crucial entre um JRPG e um RPG pode-se considerar que no RPG, aqui no ocidente, é mais comum as pessoas criarem os seus personagens, para que você conte a sua história naquele mundo, com as suas decisões e tudo que o seu personagem existe naquele lugar. Enquanto os JRPGs são personagens normalmente já definidos, mas eles têm os seus traços, a sua história e sua personalidade já definida antes do jogador mesmo criá-la. Sobre o desenvolvimento de um JRPG, envolve escrever um roteiro complexo e criar personagens e cenários bem detalhados, e implementar um sistema de combate estratégico, que é a habilidade em programação, design e narrativa, né? Já que RPG é um roleplay game. Como RPG normal, eu considero isso um estilo de jogo absurdamente difícil de produzir, sendo algo que você só deveria tentar caso você já esteja bem avançado em programação de jogos. JRPGs mais famosos são Final Fantasy, Persona e Dragon Quest. MMO, ou Massive Multiplayer Online. São jogos que um grande número de jogadores interagem com os outros dentro desse mundo aberto. Em MMO, o mundo é persistente. O mundo do jogo continua a existir e evoluir mesmo quando o jogador não está online. Isso significa que o evento e mudanças que acontecem no mundo podem ocorrer independente das ações do jogador, criando a sensação de um mundo vivo e dinâmico. Os jogadores podem colaborar, competir e formar guildas ou clãs, trocar itens ou participar de atividades em grupos, como missões ou batalhas contra chefes. As famosas raids, que é quando uma enorme quantidade de jogadores se juntam para invadir uma dungeon ou limpar uma certa área do jogo. MMO é um estilo de jogo muito complicado de se desenvolver, porque além da quantidade de servidores que você vai precisar criar para esse jogo, você também vai ter que modelar eles, além de fazer atualizações constantes. Porque nesse estilo de jogo, o jogo deve ser atualizado frequentemente, ou seja, lançar eventos especiais e atualização de conteúdo dentro do jogo. Esse é o estilo de jogo que eu considero mais difícil de se criar. Eu acho que é praticamente e tecnicamente impossível para um desenvolvedor indie criar esse tipo de jogo. Exemplos de jogos populares em MMO incluem World of Warcraft, Destiny e Black Desert Online. Point and Click, ou Point Click, envolve a interação do jogador com o ambiente do jogo, através de cliques no mouse, ou toques na tela em dispositivos móveis, geralmente para resolver quebra-cabeças e avançar na história. Normalmente são um gênero de jogo que foca em aventura gráfica, em que os jogadores interagem com o ambiente e resolvem quebra-cabeças. Eles são conhecidos por sua jogabilidade baseada em exploração, resolução de enigmas e narrativas envolventes. Normalmente o controle desse tipo de jogo é bem simplificado, então para desenvolver ele é bem simples. Você apenas precisaria aprender a utilizar os comandos básicos do mouse. Eu diria que o que mais precisa para desenvolver esse tipo de jogo seria uma grande qualidade artística, já que point click exige bastante gráficos. Pode ser gráficos parados, ainda assim, tem que ser gráficos parados que servem ao seu propósito. Os jogadores geralmente controlam um cursor na tela, que pode ser usado para interagir com objetos locais, clicando neles, por isso point click. Normalmente eles não utilizam teclado nem outras mecânicas, ou se utilizam não é tão importante quanto o clique para esse tipo de jogo. Normalmente envolve uma exploração de um ambiente, em que o jogador vai explorar e encontrar pistas e objetos que podem ser úteis para a aventura ou para resolver um puzzle.
Além dos puzzles que já são variados nesse tipo de jogo, que envolvem intrigar o jogador, alguns deles envolvem narrativas envolventes, alguns deles envolvem narrativas e personagens para que enfatize melhor o jogo, normalmente com diálogos bem escritos. O ambiente e a arte visual devem desempenhar um papel importante nos jogos point click, criando ambientes detalhados e atmosféricos, já que além da parte artística, você vai ter que criar também um ambiente atmosférico para o jogador, já que eles vão ter que explorar e sentir vontade de explorar esse ambiente. Exemplos de jogos point click são Monkey Island, Cube Escape e Broken Sword. Como no vídeo passado eu fiz a tier list aqui dos gêneros dos jogos, como eu tinha dito anteriormente, fiz isso aqui baseado em o que eu acho mais fácil de fazer e não o que é melhor, porque é questão de gosto isso aqui. Enfim, de todos os gêneros eu acho o roguelike o mais satisfatório de se criar. É até por isso que eu tenho um vídeo aqui criando um jogo roguelike. Mas enfim, até mais.